alegrada. A semana vai ser tranquila para todos? Ou o ar tá meio pesado para essa semana? Então, tem alguns aspectos atuando. Então, tem um aspecto positivo no sentido de favorecimento da inteligência. Então, de hoje até quarta-feira, todos os processos que a gente tem a necessidade de ter um raciocínio rápido, que nós precisemos atuar com perspicácia, são favorecidos, tá? Então, vai ser uma semana para quem tiver focado em se preparar para seja uma reunião, um estudo, tudo que precisar. De segunda a quarta, só de segunda a quarta, tá? Aí, a semana inteira tem uma energia de tensão entre Mercúrio e Plutão, tá? O que traz isso? Uma tendência à intriga, discussão. Ah, é? Tá? É. Então, existe uma tensão entre as pessoas. Tá? Isso também pode agravar, sabe aquelas pessoas fofoqueiras, que julgam o próximo, que adoram falar mal dos outros. Então é melhor a gente cortar o mal pela raiz. Quando a pessoa começar, sabe fulano, você diz, eu nem quero saber. É porque essa semana essas pessoas vão estar empolvorosas, elas vão estar querendo destilar o veneno. Então, se encontrar outra que também goste, vai estar assim, a semana da fofoca. Juntar a fome com a vontade de comer, E quem não tem esse costume, quem já se abstém do julgamento, quem já evita isso por ter consciência do karma que isso gera, né? Sempre que a gente está com o dedo apontado, tem 3 pra gente. Viradinhos pra... E outra coisa, por mais que a pessoa tenha aquela característica negativa que nós estamos julgando, quando você fala o julgamento, você fortalece, né? Você gera uma forma, pensamento, que a pessoa se torna cada vez mais negativa. Então, você não ajuda nem o outro e nem a você. Você atrapalha o outro e se atrapalha também. Exatamente. Então, essa semana, a minha dica é cuidado com o julgamento, tá? Cuidado com se meter em intriga, com fofoca, com coisas que não... Aquela crítica que não é positiva. Porque existe a crítica construtiva. Quando você fala na... E a maldosa, né? Que é aquela que você fala pra pessoa, porque você quer o bem dela, porque você estudou bem aquilo e viu que aquilo é pertinente. É um toque, né? Toque. Dica, né? Que normalmente a gente dá quando a gente percebe que, primeiro, que a pessoa quer ouvir, porque também não adianta você dar toque quando o outro não quer ouvir. Então, você tem que perceber que existe uma abertura, senão, às vezes, você vai fazer essa caridade de repente, falar uma coisa que você observou por você estar de fora e a outra pessoa não está vendo, e a pessoa vai ficar até com raiva de você. E vai ser pior a emenda que o soneto. Outra coisa interessante da semana é que nós estamos na lua nova, tá? Então, a lua nova é uma lua boa pra gente ter um favorecimento no crescimento do cabelo, para o cabelo crescer forte e rápido, tá? Então, para quem tá afim de cortar cabelo... É uma boa hora. Isso, tanto homens quanto mulheres. E pro signo de Áries, como será a semana? Bom, Áries, eu considero que tá numa semana muito positiva, porque é um signo muito exteriorizado, né? Muito pra fora, é um signo... Inclusive, eu vim na cor de Áries hoje, que é vermelho, né? Que é a cor, eu adoro vermelho, e que é a cor do ariano. E Áries tem uma semana positiva no sentido de favorecer algo que normalmente não é favorecido para ele, porque ele é muito exteriorizado. Como um signo que é yang, um signo que é masculino, um signo que é da energia vermelha mesmo, do fogo, né? Então, ele não vai tanto para dentro, ele vai mais para fora. E essa semana está favorecida no sentido dele conseguir ir para dentro. Inclusive, ele vai sentir uma necessidade... Autoconhecimento? E autoconhecimento, sim, e também uma transmutação. Então, algumas questões, por exemplo, que o ariano perceba já há algum tempo, que são sombrias, que são os nossos monstrinhos, os nossos inimigos internos, como eu já conversei aqui com você na entrevista que eu dei sobre alquimia, né? Que o Buda diz que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E somos, né? Então, nesse sentido, o ariano que já identificou esses inimigos, porque ele passou pelo inferno astral, então já era para ele ter feito esse defrag. Então, assim, aquele que já percebeu isso, essa é uma semana boa para olhar para dentro, num processo de autoconhecimento, como você falou, e fazer essas mudanças, entrar mais em contato com o lado espiritual. Então, eu considero... Ficar mais bonzinho. Eu, particularmente, acredito que é uma semana positiva. Que bom. E quem é de Touro? Touro está numa semana que tá no inferno astral, né? Então tá no período de fazer aquele defrag, fazer a síntese, ver as coisas que não interessam mais, ou seja, uma semana de faxina. E aproveitando essa energia da lua nova, né? Que a lua nova traz coisas novas, é uma lua positiva para você abrir novos caminhos, novas trilhas. Inclusive, essa semana para todos é muito positiva para você fazer contato com pessoas que você não tem tanta afinidade, pessoas diferentes de outras culturas. E o taurino, nesse caso, ele está favorecido no sentido de deixar o velho e trazer o novo. Que bom. É uma semana né? positiva para aqueles que estão dispostos a deixar de lado a teimosia, porque aquele taurino que está na teimosia, que quer continuar no velho, talvez esteja falando, nossa, eu tô no inferno astral.
E aí vai ficar nele mesmo. Exatamente. Então, aquele que está sentindo isso, faça o defrag e faça a limpeza. E quem é de Gêmeos? Gêmeos está numa semana incrível para networking. Eles estão muito comunicativos, então eles estão querendo ir para fora, estão querendo dialogar, estão querendo conhecer pessoas novas, mostrar os talentos deles. Então, eu considero que é uma semana muito interessante para os negócios. Tá? Porque aquele geminiano que precisa contatar as pessoas, que precisa de um parceiro novo no trabalho, que precisa de um companheiro, enfim, tudo que você quiser agregar de novo através do networking, do processo de conhecimento, de contatos novos. Então, é uma semana para ver e ser visto. Que bom. Boa semana para você. Sai por aí, não vai ficar quieto. E quem é de Câncer? Câncer está numa semana bem ligada à família, como ele já é, só que essa semana está mais intensa e talvez surja alguma preocupação com alguém específico da família. Então, sabe quando encana, o canceriano às vezes ele encana. Né? Então, essa semana talvez ele encane com essa pessoa, que eu não tenho como saber quem vai ser de cada família. Mas assim, a minha dica é que, caso isso se apresente, se mostre solidário no sentido de mais querer ter uma influência de dar do que a influência de manipular, controlar ou ficar só preocupado, né? Porque a preocupação, ela desgasta muito, né? Inclusive desgasta o que a gente chama de Qi do baço, que é o Pi na medicina chinesa. Então, quanto mais a gente se preocupa, ou seja, se ocupa com coisas que não aconteceram, a gente desgasta essa energia e aumenta o cansaço e desgasta a inteligência também. Tá? Já que é uma semana que a gente teria que usar mais da inteligência, uma semana para a gente se equilibrar também nisso, principalmente quem é de Câncer, né? Sim, e aí ajudar as pessoas, ser mais solícito com essas pessoas, principalmente da família, se tiver uma específica que precisa de você. E os leoninos? Leoninos estão numa semana incrível para namorar. Fazia tempo que eles não tinham uma semana tão boa para esse aspecto do amor. Então, eles estão com vontade de fazer coisas inusitadas no amor, de fazer coisas criativas. Eles podem programar coisas diferentes. Então, fazer alguma coisa essa semana que não seja aquela coisa da rotina. Eles querem sair da rotina e isso com o ser amado. Até aqueles leoninos que andavam meio assim individualistas, mas na deles... que ele é individualista, até que não é tão quieto, mas é individualista. Então, aqueles que são mais individualistas e que estavam, essa semana vão estar mais abertos. Que bom, então vai ser uma semana para quem tem um leonino na família, para aproveitar, né? Principalmente se for um namorado ou marido. É meu marido, né? Isso de Virgem. Bom, amor, Virgem está numa semana que aqueles que estão bem no trabalho, que estão com as coisas rolando no trabalho, vão estar extremamente felizes. Oi, gordinha, você viu? O seu também, essa semana. Com muita energia para o trabalho, ou seja, vão estar focados nessa energia do trabalho, o que é muito positivo, tá? Então, as coisas vão andar. Aqueles que estão com esse aspecto, profissional, financeiro, meio empacado, também vai ser bom, porque eles vão ter energia para correr atrás dessas questões que estão meio ali... Emperradas. Exatamente, emperradas. Porque tem coisa na vida que parece estar emperrada. É uma semana muito boa para Virgem, é um dos melhores dessa semana. E também, no aspecto amoroso, eles vão estar bem românticos, tá? Caso eles tenham alguém, vai ser melhor, né? Porque vão ter como... colocar para fora esse romantismo e vão estar com uma energia de companheirismo muito bonita, assim, dispostos a fazer a relação dar certo, sabe? Aquela energia de amizade, de respeito. Então, dividir, né? Então tá uma semana positiva para Virgem. E os librianos? Os librianos estão num momento em que essa energia da lua nova, que é de plantar novas sementes, precisa ser levada a sério. Então, o libriano precisa correr atrás das coisas, precisa ir em frente, não pode ficar parado com tédio ou reclamando da vida, sabe? Bola pra frente. E pegar as coisas novas. Então, vamos supor, ele tem um projeto guardado na gaveta, ou uma ideia que ele não está falando para ninguém. Essa é a semana dele colocar aquela ideia em prática. Dele falar, olha, eu tenho uma ideia nova, eu tô achando uma coisa, eu posso fazer isso. Daí pode sair um novo caminho. E não ficar parado, porque se ele ficar parado, ele vai perder essa energia que é muito positiva, principalmente porque ele está mais criativo essa semana. Então, é muito bacana nesse aspecto. Agora, tem aquela coisa que é bom a gente lembrar da parábola do semeador, né? Então, a gente vai plantar sementes, nós temos a possibilidade de ter as sementes novas, né? Só que é importante ver onde a gente vai plantar, porque às vezes a gente tem ideias incríveis, a gente tem planos incríveis, mas a gente está no lugar errado.
errado. Mas aí e você tá jogando a semente e guarda, né? E joga a semente no lugar errado. Então é importante que nós vejamos bem onde a semente tem que ser jogada, porque senão você fica dando pérolas aos porcos, né? E fica jogando semente, aí você fica reclamando, mas nada dá certo. Mas também, será que é aquilo que você tem que estar fazendo? Será que você está falando para a pessoa certa? Será que você está dando as suas pérolas para quem está valorizando que aquilo é uma pérola? Ou você está dando sua pérola para alguém que está falando isso é lixo? E aí, se dá para a pessoa errada essas sugestões todas, acaba se sentindo humilhado, que piora mais a situação. E com a autoestima baixa, né? É terrível. E quem é Escorpião? Escorpião, por incrível que pareça, numa semana um pouco mais quieta. Mas com fechado? Não, com uma necessidade, na verdade, de segurança, de chão, de base, tá? Inclusive, eles vão estar um pouco mais solícitos do que eles são normalmente, querendo estar mais presente, assim, com as pessoas que precisam deles. Então, é uma semana positiva até para os que estão ao lado dos escorpianos, né? Uma semana interessante. Eles não estão mais carentinhos, né? Não é carente. É aquela coisa de sossegar um pouco parar de querer base, porque eles são muito apaixonados, muito intensos, né? Então, essa semana eles estão um pouco mais querendo chão e querendo ajudar as pessoas que estão ao redor, tá? E tem uma outra dica que é importante em relação ao escorpião, é que se existir alguém na família que você não está bem, que tem alguma coisa mal resolvida, essa semana é bom que seja resolvida. Esclareça tudo. É bom que essa situação seja sanada. Por quê? Porque senão isso vai pesar muito para eles. E não é o que a gente deseja, porque eles estão com essa coisa da família forte também, como os cancerianos. E quem é de Sagitário? Semana tá mais tranquila, não? Sagitário tá com a sexualidade muito intensa, com uma libido muito alta. Então, eles estão assim, casa 8, Casa 8, que é a casa de Escorpião, né? Tá influenciando eles essa semana. Então, essa mesma energia, que é a energia da sexualidade, que é uma energia sagrada, né? Que é uma energia que possibilita que venha um novo ser à Terra, né? Que tem todo esse aspecto sacro nela. Ela também tem uma outra faceta, principalmente dentro da astrologia, que ela é representada pela casa 8, né? Ela tem uma faceta relacionada à autotransformação. Então, a minha dica para Sagitário, que adora falar de amor, de romance, que vive pensando nisso, em sexo, enfim, que ele foque essa energia também para a autotransformação. Não fique só nessa energia sagrada voltada para o lado mais que a gente chama, dentro da medicina holística, de telúrico, dessa energia da terra, da energia vermelha, da energia do fogo, da energia da sexualidade que é sagrada, mas que manifeste esse fogo igíneo, criador, também para fazer as transformações, que é o que a gente chama na alquimia de transmutar através do fogo, de conseguir regenerar através do fogo. Essa energia está muito positiva. Então, nossa, aproveite para namorar, né? Se você tem alguém para namorar, fazendo com cuidado, fazendo tudo direitinho, ótimo. Agora, também aproveite essa energia para se transmutar. E quem é de Capricórnio? Capricórnio está essa semana um pouco encanado com alguma ideia, então pode estar com uma tendência à obsessão com alguma ideia. Fica encanado com uma coisa, aí fica pensando naquilo, pensando, e pode também passar uma impressão para as pessoas essa semana de arrogância, de ser uma pessoa fechada, tipo, eu sei, eu posso. Eu sou maioral. Isso que eu estou falando é porque eu tenho conhecimento, você não sabe de nada. É mais chato do que gente assim, né? Então, e essa semana eles estão com uma tendência a isso. Então, o meu conselho para Capricórnio seria, se tiver alguma criança por perto, ou se não tiver, tente fazer amizade com uma criança, né? Tente se aproximar de uma criança e sentir essa energia positiva de uma criança e essa leveza, essa espontaneidade, essa inocência que muitas vezes a gente vai perdendo. Inclusive o capricorniano, dizem que ele vai ficando mais jovem conforme ele vai ficando mais velho. Então as crianças capricornianas normalmente elas são mais sérias, parece mais velhinhas. Mais velhas. E o capricorniano, conforme ele vai fazendo 60, 70 anos, aí ele começa a querer fazer tudo que ele não fez. Mas é o contrário, ele é o contrário. Então assim, essa semana para todos os capricornianos, tente ser como as criancinhas, como diz a Bíblia, né? Olha, só você como diz a Bíblia, olhe as criancinhas e tente se inspirar nelas para ter essa leveza, essa coisa mais solta, não ficar tão rígido, eu sei, eu posso, com essa arrogância. E os aquarianos? Os aquarianos estão numa semana extremamente comunicativa. Então, assim, as pessoas que estão próximas dos aquarianos vão se divertir, porque eles estão a fim de fazer piada, estão a fim de brincar. E as coisas que vão acontecer de negativas, eles vão tudo querer ser espirituosos com a coisa, então eu vou dar um jeito. Bom, né? Eu vou dar um jeito nisso aqui.
aqui. E eles, por estarem extremamente comunicativos, de todos os signos, eu considero que são os que estão mais comunicativos, né? É o que está mais comunicativo, junto com Gêmeos, né? Que Gêmeos está mais para o network, ou seja, está mais sociável, que é um pouco parecido com o comunicativo também, mas são coisas diferentes no sentido... O Aquário está mais desencanado, bem-humorado. E querendo falar, pode até falar demais. Como a palavra, o uso da palavra é algo que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Pra não se arrepender porque às vezes você fala uma coisa e as pessoas não vão te interpretar bem, você vai ser julgado por aquilo que você falou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz sempre. Então a minha dica pro aquariano é que, como tem essa energia tendendo a fofoca, intriga, julgamento, cuidado, quando você for perceber, aquariano, que você vai fazer um julgamento, que você vai começar a julgar alguém, ai, fulano é assim, mas ciclano podia ser assim, mas ciclano nananã, pensa no lado bom dessa pessoa, pensa, puxa, fulano não sei o que, puxa, mas ele é tão legal nesse aspecto. E a pessoa sempre mas ele é tão inteligente, mas ele tem... Então, assim, pega por esse lado, porque senão entra no karma, né? Porque tá julgando, tá criando karma. Toda vez que você julga, você tá criando karma, não tem jeito. E você se liga mais ainda àquela pessoa que você julga. E você toda vez que você olha uma coisa ali e fala, nossa, que horror, você já cria aquilo. Então é melhor você olhar aquilo e falar, nossa, que aquilo se eleve. E se aquilo tá de algum jeito que é negativo, você nem dó eu acho que tem que ter. Eu acho que a compaixão é mais positiva, no sentido de você olhar aquilo e falar, aquilo tá naquele momento porque precisa estar. Em algum momento vai transcender aquilo. Eu ajudo da forma como... Exatamente, sem dó, mas com aquela energia mesmo da compaixão, que é diferente da dó, né? Que é a energia que a dó dizem... é coitadinho, né? Segundo os meios esotéricos, Buda veio trazer essa energia da compaixão e possibilitou que depois Jesus trouxesse a energia do amor, que são muito companheiras. Quando você tem compaixão por um ser, por mais que ele tenha características que não te agradam, você está sendo amoroso. Então uma coisa precisa da outra. Você não consegue amar sem compaixão, porque você não vai encontrar ninguém que não tenha defeitos. Não vai encontrar uma pessoa que não tenha defeitos. Então a gente tem que ter compaixão de todos. E dos defeitos também. Só tem que ter atenção em todos os momentos para a gente conseguir olhar para a compaixão desse jeito e praticá-la direitinho. Sentir. Se você juntar ela com amor, eles são parceirinhos. Fica ali. Fácil. E quem é de Peixes? Peixes está numa semana um pouco contraditória. Por que a palavra séria é contraditória, porque eles estão entre a ação e a não ação. Entre entregar e ser proativo e ir lá fazer as coisas. Então, em determinadas situações da vida dos piscianos, eles podem ficar meio, nossa, mas e agora? O que eu faço? Eu vou por um lado, eu vou por outro? Então, assim, a minha dica para os piscianos é que eles sejam mais racionais, que não é algo que eles costumam ser. Eles são mais sentimentais, sonhadores. E essa semana pede que eles sejam um pouco mais racionais, que eles pensem para eles saberem, porque vai ter uma hora que vai ser a hora de não agir. E vai ter a hora que vai ser a hora de agir. Para saber quando é a hora de agir e quando é a hora de não agir. Ter equilíbrio e usar a razão, a estratégia, porque essa semana a inteligência está bem ativa. Olha, deixa eu aproveitar e lembrar vocês para acessarem o site da Paula Pires, que é o www.vidasutil.com.br. Paulinha trabalha com astrologia, mas não só astrologia. Então, quem quer fazer um autoconhecimento, quem quer aproveitar para crescer um pouco mais pessoalmente, espiritualmente, essa é uma boa oportunidade, né? Para quem gosta de se autotransformar, ou seja, para as pessoas que percebem que existem coisas que podem ser melhores na alimentação, no aspecto emocional, no aspecto espiritual, no aspecto mental, enfim. Eu trabalho com florais, com várias técnicas de autoconhecimento e transmutação que podem possibilitar isso para as pessoas que realmente estejam interessadas, porque nada é mágico, ou seja, a pessoa também tem que estar... E podem entrar em contato pelo meu telefone também. Que é 8355-1817, 8355-1817. Obrigada, até daqui 15 dias. Uma ótima semana para você. Pra você também.